Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Estamos aí iniciando mais uma aula de geografia. Sou o professor George. Aula passada nós fizemos um trabalho sobre a questão de globalização, comércio internacional, relações internacionais e hoje nós vamos dar sequência para falar aqui um pouco sobre globalização e meio ambiente, ok? Nós temos aqui algumas habilidades da BNCC relacionadas a esse material, né, o que é esperado para essa aula, a questão de interpretação de gráfico, barras, ah, também, né, para falar aí sobre as questões de desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. E o segundo ponto é identificar e analisar as cadeias industriais de inovação e as consequências do uso de recursos naturais e das diferentes fontes de energia, né? Como essas atividades econômicas, né? Tendo aí o foco a atividade industrial, como elas vão impactar no meio ambiente, no consumo, no reuso desses recursos. E para falar sobre globalização e meio ambiente, vamos trazer aqui um pouquinho do que é globalização, né? Globalização, uma das definições, né? O processo de globalização é um fenômeno do modelo econômico capitalista, né? O qual consiste na mundialização do espaço geográfico por meio da interligação econômica, política, social, cultural em âmbito planetário. Traduzindo, né? Os fenômenos estão cada vez mais globais, certo? Eu acredito que vocês lembram quando a gente comentou sobre a questão da globalização cultural, né? Nós hoje temos um consumo aqui no Brasil muito grande de produtos sul-coreanos. Ah, professor, é só tecnologia? É só o carro? Não, é um produto cultural também. K-dramas, K-pop, a música, a cultura, até os alimentos, né? Então você tem processos que acabam sendo propagados a nível mundial. Além disso, uma interligação financeira e econômica. O, algum evento na Europa, questão de guerra, tensões comerciais, Estados Unidos e o resto do mundo vai influenciar, né, na economia local, certo? Então, o local está cada vez mais integrado ao global, certo? Consequências, mudança na percepção de tempo e espaço, ah, em relação a espaço, porque tudo está um pouco mais integrado, certo? E fica mais fácil essa locomoção, esse deslocamento. Em relação ao tempo, porque os processos e fenômenos estão cada vez mais rápidos, certo? Então, se você for perguntar aos avós de vocês em relação a como era a vida, o ritmo da vida é totalmente diferente, né? Hoje é muito mais ágil, hoje é muito mais rápido, mais apressado, mais estressante, ok? Aqui há algumas características, né? O Estado liberal, neoliberal, certo? O que é isso? O Estado liberal ele vai ter uma influência, entre aspas, menor na questão econômica, mas a questão da privatização, né, o Estado mínimo, mas esse Estado mínimo geralmente é em relação às questões de igualdade social. Para as grandes empresas, grandes grupos, o Estado sempre é máximo e sempre irá
né, socorrer. Formação de mercado global, está falando aí de um consumo global, cadeias produtivas internacionais, explosão dos fluxos tecnológicos, né? Aqui algumas desvantagens, né? Até porque a globalização vende a ideia de uma aldeia global, onde todos participam dela. Sim, participam, mas de forma também excludente, né? Você tem países, áreas, regiões que continuam à margem do processo, mesmo fazendo parte da globalização. Quer dizer, é um processo de inclusão excludente. É um processo de esses países, essas regiões mais pobres, servem para consumo, servem para exploração comercial, mineral, de recursos de forma geral, mas eles não têm poder, né, voz e vez no cenário mundial. Aqui algumas críticas, né? A questão da desigualdade, meio ambiente, né? A questão da padronização cultural, né? Nós recebemos muitos dos enlatados ainda americanos, né? Enlatados culturais, a música, cinema, série. Aqui em relação a essa percepção do espaço, essa percepção do espaço, ela é mudada por conta de um avanço tecnológico, um avanço aí em relação a telecomunicações e ao transporte. Então aqui você tem em relação principalmente a transporte, né? A 1500, 1840, a questão, né, os principais meios, carruagem, barcos à vela, a velocidade era uma, né, a noção de que era muito mais distante, era muito mais complicado chegar em determinados pontos, e hoje nós temos aqui, ó, a partir dos anos 60, os jatos de passageiro com uma velocidade imensa. Então você tem a possibilidade de viajar, né, para aqueles que têm recursos para isso, há uma velocidade, há uma integração muito maior do espaço. Aqui a representação, algumas imagens das fases dessa globalização, né? Aqui desde as grandes navegações, passando pela Revolução Industrial, até a divisão do mundo dentro da Guerra Fria, até a quarta fase, onde você vai ter aí formação de blocos econômicos, você vai ter integração e fluxos de mercadoria, capital, pessoas, informação de forma intensa. E a questão ambiental, né? A questão ambiental era ignorada até 1950. Nesse slide indica que era ignorado. Eu acredito que acaba sendo um tema com uma relevância menor, certo? As questões meramente políticas e econômicas, elas acabam sendo discutidas de forma mais contundente. A questão ambiental parece sempre para depois, e os efeitos dessa não discussão séria já estão aparecendo. Né? Você tem aí a questão do hiperaquecimento global, você tem áreas de urbanização um pouco caótica, como é o caso aqui da região metropolitana de Fortaleza. Então, você tem efeitos, não é daqui a 20, 30 anos, né? Os efeitos, as consequências desastrosas
de como nós lidamos com os recursos, como nós lidamos com o meio ambiente, já estão aparecendo. Após a Segunda Guerra, os problemas se tornam aparentes. Basicamente, pela tríade aqui, né? Você tem um boom, um aumento populacional, expansão da renda e do consumo, né? Você tem maior acesso à renda, um consumo maior, esse consumo maior e esse consumo não consciente, essa produção não consciente gera maior impacto. Eu vou precisar de mais recursos, eu vou gerar mais lixo, né? Mais impacto ambiental. A aceleração da industrialização, né? Você vai ter um boom tecnológico, você vai ter novos produtos, você vai ter produtos ainda sendo feitos sem sem nenhum pensamento social e ambiental de como aquele produto, né, para ele ser formatado, para ele ser construído e depois no consumo e depois no desgaste, qual é o impacto dele, né? A gente acaba só consumindo, 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 a indústria produzindo e querendo uma margem de lucro cada vez maior, as questões ambientais acabam sendo ah, apenas para um marketing, né? Uma propaganda bonita de que estamos salvando o mundo, mas parece um, uma velocidade de salvamento muito, muito devagar comparado com o impacto que nós já deixamos nesse planeta. Aqui em relação às conferências, né? Primeira conferência aqui em Estocolmo, e aí você vai ter os problemas mais visíveis, né? A questão da poluição do ar e da chuva ácida. Chuva ácida aqui, né? Você vai ter principalmente em regiões de concentração industrial ou concentração urbana, muitos carros. Ah, essa poluição, né, vai se misturar na umidade, na atmosfera e gerar uma chuva que é corrosiva, né? Tem um impacto aí, leva câncer de pele, envelhecimento precoce, as árvores acabam sendo também atingidas, até prédios e esculturas sendo danificadas. Okay? E a principal atividade aqui, né? A principal causa, atividade industrial. Em 92, Rio 92, criação da noção de desenvolvimento sustentável. Eu vou conseguir desenvolver os meus setores econômicos, mas alinhado, né, à questão ambiental. Infelizmente, muitas empresas não têm essa consciência e investem mais na propaganda de que são empresas verdes, conscientes, que estão fazendo alguma coisa, do que realmente uma atuação eficaz para resolver esse problema. Surge, né, em 92 as conferências das partes, nas conferências climáticas. E o que é esse desenvolvimento sustentável? Né? Criar um modelo de desenvolvimento que não comprometa o meio ambiente nem para o presente, nem para gerações futuras. Desde 92 discutindo o que é desenvolvimento sustentável e geralmente a desculpa é de que ser sustentável reduz a margem de lucro, certo? E lembrando, o nosso sistema é o sistema capitalista, né? E o sistema capitalista tem como objetivo, tem como coração o lucro, certo? Então, acaba que o meio ambiente é colocado em segundo, terceiro, quinto, último plano. Passando, nós temos outras
conferências, né? Aqui em 2002 o Rio Mais 10, as leis ambientais, o foco para energia renovável, certo? Ainda em 92, se a gente for pegar um retrospecto, né? Retrospectiva aí do que é que foi proposto para o que foi aplicado, não teve muitos resultados positivos. Outras aqui em conferências, né? Rio mais 20, Rio mais 10, Rio 92. E o foco aqui, ó, a polêmica do crescimento zero. A ideia de que os países desenvolvidos, eles têm um impacto ambiental maior, né? Se eles tiveram uma indústria consolidada, ou muito mais carros, um impacto ambiental maior, então, teoricamente, eles deveriam pagar mais para a construção de um mundo melhor, de um meio ambiente saudável. Contudo, lembre, né? O interesse é manter o lucro e eles colocam como: os países ricos, né? Estamos todos no mesmo barco. Mas lembrando, né? Até mesmo no Titanic tinha as classes, né? Os níveis e não há bote para todo mundo. A gente pode comentar, né? Lembrar aqui da última aula em relação às ilhas ali, as nações insulares na Oceania. Pouco produzem impacto ambiental e serão impactadas, serão totalmente arrasadas por conta do aquecimento global e do aumento do nível do mar. Há aqui os principais, né, problemas ambientais: degradação do solo, pode ocorrer a erosão ou acúmulo de metais pesados, leva à diminuição dos nutrientes, o uso incorreto do solo, né? Você vai ter aí por conta de queimada, por conta de uso de agrotóxico, por conta de técnicas extremamente defasadas em relação à produção, né? Causa desmatamento, despejo de resíduo, químicos industriais, sobrepastagem, né? Você vai retirar a floresta, a vegetação para abrir pasto e esse solo acaba empobrecido. Outros problemas ambientais: queimadas, maneira mais fácil e barata de limpar o solo de uma área agricultável, certo? Mas acaba gerando outros problemas porque, enfim, geralmente essas queimadas acabam saindo do controle, morte de espécies animais e vegetais, né? Relaciona com o slide anterior sobre a perda da fertilidade, né, do solo e, enfim, uma emissão de gases do efeito estufa, né? Você vai ter aí muito material orgânico sendo queimado, sendo incinerado e, no caso aí, muito gases poluentes sendo lançados na atmosfera. Próximo, a escassez aqui em relação a recursos hídricos, né? Já existem conflitos onde o controle de recursos hídricos é uma das causas, né? Acesso à água potável é um recurso cada vez mais escasso. Enfim, a água em algumas regiões é abundante, mas imprópria para o consumo. Vocês estão vendo aqui, ó, que no mapa, que está melhor, né? Recursos de água em 2015, recursos de água por ano e por habitante, né? No caso aqui, quem tem menos acesso à água são essas regiões em vermelho, ok? O Brasil aqui está dentro de um quadro de abundância, mas lembre, né? O Brasil é muito grande e tem uma desigualdade
espacial, social e econômica gigantesca, certo? Então, temos acesso à água mediante pagamento. Lembrando que os sistemas de distribuição de água no Brasil tendem a ser privatizados. Se vira uma empresa privada, o objetivo é o lucro. Então você vai ter uma queda da qualidade do serviço, certo? Porque, enfim, o objetivo não é levar água, né, um objetivo social, um objetivo ambiental. O objetivo é o lucro, né? E a água acaba sendo também uma mercadoria. Para falar a verdade, tudo dentro do sistema capitalista vira mercadoria. Aqui algumas tensões, né, em relação a, aos recursos hídricos, né, aqui entre o Egito e a Etiópia, construção de uma mega hidrelétrica na Etiópia, em um dos afluentes mais importantes do Nilo, pode atrapalhar o uso das águas no Egito. O Nilo abastece em todo seu curso 280 milhões de pessoas. O uso da água no mundo, né? Quais são os principais setores aí que vão precisar de água, né? Então, se a gente for pegar, é agricultura, indústria, olha o uso doméstico, certo? Então, sempre é colocada a culpa no indivíduo, no consumidor final. Então, muitas das campanhas, quando tem alguma questão de escassez, né, de problema hídrico, vá lá, fecha a torneira, tome um banho mais curto, durante a escovação dos dentes, veja aí em relação a fechar a torneira, não lavar a calçada com a mangueira, tal, não desperdiciar água. Isso é interessante? Sim, isso é muito interessante. Principalmente porque para o consumidor final ele vai ser cobrado por essa água. Ok? Mas se a gente for pensar, para fabricar uma calça jeans, uma blusa, quanto de água não é necessário? Será que não tem outra forma de fazer esse processo? A agricultura, pecuária vão utilizar muita água, certo? Não tem uma outra forma? Será que tem uma forma de irrigação que reduza o desperdício? Então, geralmente essas políticas e campanhas estão associadas ao quê? Ao consumidor final, certo? Eu digo assim, a culpa é sua, só você vai salvar o planeta, enquanto as grandes companhias, as multitransnacionais, aí exploram o meio ambiente, nos exploram, certo? E não estão nem aí para a questão ambiental ou sua ação no mundo. Aqui o consumo indireto de água para fazer quase tudo, né? Todas as atividades vão precisar de água. Então, para produzir 1 quilo de arroz, né, eu vou precisar desse volume de água. Mais de 2.500 litros de água. Manteiga, 1 quilo de manteiga, eu vou precisar de 18 mil litros de água. Leite, 1 quilo, 700 litros de água. Queijo, carne. Olha aqui, 1 quilo de carne de boi, né? Você vai ter aqui 17 mil litros de água. Então, as atividades de forma geral precisam de água para sua produção, né? E vocês estão vendo aqui que a atividade agrícola, né, e aqui a indústria precisam de um volume imenso de água, certo? Aqui outro impacto ambiental, vou voltar aqui. Perda de biodiversidade.
você vai ter desmatamento, queimada, erosão, ah, urbanização desenfreada, certo? E um avanço sobre as áreas florestais, ok? Então, também por conta da extração de madeira, principalmente essa extração de madeira ilegal, construção de barragens, porque, enfim, um aumento da indústria, um aumento populacional, maiores cidades, vai precisar de um fluxo, né, energético maior e uh, o foco aí ainda é em atividades, né, em geração de energia poluente, expansão da agropecuária e esse desenvolvimento urbano. No caso, crescimento urbano, né? Crescimento desenfreado e caótico, mal planejado. Problemas causados pela ação humana, né? Você tem aqui a perda de habitats desde 2020, área equivalente a 8 vezes o tamanho do Reino Unido. Um caso também a extinção de várias espécies de animais. Toneladas de comida perdida por ano, 1,3 bilhão, e a perda econômica. Ah, professor, mas você disse que as empresas pensam no lucro e a questão ambiental fica em segundo plano. Porque o sistema capitalista ele não tem muita lógica, às vezes. Porque se pensasse na questão ambiental, você ia ter menos queimada, você ia ter menos períodos de seca. E todos esses impactos, toda essa instabilidade ambiental gera o que? Perda econômica, gera prejuízo. E dentro também aqui da lógica irracional do sistema capitalista, você vai ter milhões de famintos, enquanto eu tenho 1,3 bilhão de toneladas de comida perdida por ano, certo? Porque o objetivo do sistema não é alimentar, é vender, ok? Aqui em relação à pegada ecológica, né? Medida do impacto de uma pessoa, uma comunidade ou mesmo um país tem no meio ambiente. E aí você vai ter principalmente por conta do consumo de energia, alimentação, habitação, produção de lixo, uso de transporte, certo? E lembrando, essa pegada essa ecológica, essa marca ecológica, esse impacto ecológico, o maior desses impactos vem do que? Dos países desenvolvidos, certo? Pegada ecológica em 2014, olha aqui, ó, nós temos a China, 19%, dado, enfim, a grande população e a grande produção industrial, os Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, né, e o restante do mundo, 52,8%. E a nossa reflexãozinha aqui, né, em relação a por que o controle de natalidade em países pobres não é eficiente para combater os impactos ambientais. Existe a ideia de que reduzir a natalidade tende a ter um impacto ambiental menor. Mas aí você volta para a questão aqui da Índia, né? O país mais populoso do mundo. É por conta só da população? Não, é a forma do consumo, é o estilo de vida. Nos Estados Unidos aqui, você vai ter se todo mundo tivesse o mesmo padrão de vida, padrão de consumo dos Estados Unidos, o mundo já tinha ido literalmente para os ares. Por quê? Porque eles consomem mais, é um consumo muito mais descartável, certo? Então, são essas questões que a gente fica de reflexão. Lembrando também que, junto com essa aula, vai uma atividade, certo? E qualquer coisa vocês entram em contato pelo WhatsApp, tá certo? Obrigado aí pela atenção de vocês e a gente se vê na próxima semana.